Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André para passar para vocês mais alguns conceitos sobre matemática, tá? Lembrem-se de se inscrever no canal para vocês verem as novidades, tem muita coisa legal sobre matemática do ensino médio, tá? Então não deixem de se inscrever, olhar as playlists, tem bastante coisa boa aí. Hoje, especialmente, nós iremos falar sobre trigonometria, né? Esse é o vídeo 2. No vídeo 1, eu falei sobre as razões trigonométricas num triângulo retângulo. E nesse vídeo de hoje, eu quero falar sobre as razões trigonométricas em ângulos notáveis. Quem seriam esses ângulos notáveis? Os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Vamos lá ver como é que é isso? Beleza, gente. Olha só. Hoje eu queria estudar junto com vocês as razões trigonométricas nos ângulos notáveis. Estou chamando esses 3 ângulos notáveis aqui porque a gente vai encontrar uma forma diferenciada de determinar as razões trigonométricas desses 3 ângulos, tá? É bem comum quando vocês recebem informação sobre as razões trigonométricas desse triângulo, vocês receberem da seguinte forma. Olha só. As razões seriam, você monta uma tabelinha, seno, cosseno e tangente, coloca aqui 30, 45 graus e 60 graus nas colunas e coloca aqui, ó, 1, 2, 3, certo? E nessa do cosseno, você coloca 3, 2, 1. Aí você coloca todo mundo que não é 1 dentro da raiz quadrada. Alguns professores até falam assim, chapeuzinho, coloca chapeuzinho em todo mundo. E depois divide por 2 todo mundo. Beleza? A tangente de 45 graus, o professor pede para você dividir essa fração por essa. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é igual a 1. Certo? Essa daqui, a tangente de 30 graus, ele avisa que é raiz de 3 sobre 3, pede para vocês gravarem. E a tangente de 60 graus é raiz de 3. O que é isso, professor? Isso é magia? Você coloca aqui 1, 2, 3, bota chapeuzinho quem não é 1 e divide tudo por 2? Que matemática doida é essa? Então, gente, olha só, realmente, essas daqui são as razões trigonométricas desses 3 ângulos, 30, 45 e 60 graus. Vocês vão poder usá-las nos exercícios. Vocês podem até usar essa técnica que eu mostrei para gravar essa tabela, mas eu acho desnecessário gravar. Mas não é assim que essas razões são encontradas, não. Existe uma lógica matemática para a gente encontrar elas. Não é simplesmente colocando chapeuzinho em cima das coisas que a gente encontra razões trigonométricas em ângulos notáveis. Eu quero mostrar para vocês como a gente descobre, né, através de conceitos matemáticos, através de demonstração, que esses são os valores dessas razões, tá bom? Para vocês não acharem que a matemática é uma magia, tá bom? Então, olha só. Vamos começar pelo ângulo de 45 graus. Imagine que eu não sei que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, que o cosseno é esse valor e que a tangente é esse valor. Como eu faria para descobrir isso? Então, vou fazer esse exemplo 1 com vocês. Use o quadrado ao lado, que é esse daqui, para determinar o seno, o cosseno e a tangente de 45 graus. Por que o quadrado? Gente, primeiramente, porque o quadrado tem 4 lados iguais. Então, eu sei que essa medida é L, essa medida é L, essa medida é L e essa medida é L. Aí você fala assim, mas professor, eu estudei trigonometria no triângulo retângulo, não em quadrados. Sim, gente, mas quando a gente faz a diagonal de um quadrado, tá vendo essa diagonal AC aqui? O que eu tenho aqui, ó, é um triângulo retângulo. E qual é a vantagem de fazer a diagonal de um quadrado? Porque os ângulos internos dele é 90 graus. Se você fez a diagonal,
Esse ângulo aqui, que é de 90 graus, passa a ser, nesse triângulo, um ângulo de 45 graus. Então, o que eu tenho é um triângulo retângulo com ângulo agudo de 45 graus. Então, eu consigo calcular as razões trigonométricas aqui. Mas, para eu encontrar as razões trigonométricas, eu tenho que ter a medida deste lado, desse lado e também desse lado aqui, que é a hipotenusa. Então, eu vou precisar descobrir essa medida aqui para poder determinar as razões trigonométricas, tá? Como que eu vou fazer para descobrir essa medida da diagonal? Eu vou usar o Teorema de Pitágoras. Vou chamá-la de D. E vou fazer assim, ó. Primeiro passo, vamos encontrar o valor da diagonal AC. Então, como é que calcula, como é que usa o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual ao L ao quadrado, que é o cateto, mais o outro cateto ao quadrado, tá? Vocês aprenderam isso no ensino fundamental, hein, gente? Não se esqueçam. Isso daqui vai dar 2L ao quadrado, tá bom? E esse quadrado passa para o outro lado, raiz quadrada. Vai ficar D igual a raiz quadrada de 2L ao quadrado. O L sai da raiz, vai dar L raiz de 2. Este daqui é o valor da diagonal do quadrado. L raiz de 2. Então, é a diagonal em função de L. Gente, com essas três medidas, os catetos e a hipotenusa, eu consigo determinar as razões seno, cosseno e tangente. Então, vamos para o segundo passo aqui, ó. Segundo passo. Vou separar aqui para ficar organizado. Determinar a tangente de 45 graus. Essa é fácil, hein, gente? Olha só. Como que eu vou determinar a tangente de 45 graus? A tangente de 45 graus, vou fazer até nesse cantinho aqui, ó. A tangente ela é dada por 45 graus está aqui, cateto oposto sobre cateto adjacente. Olha, cateto oposto a 45 graus sobre cateto adjacente. Vai dar L dividido por L. L dividido por L. L dividido por L é 1. Com isso, a gente chega à conclusão que a tangente de 45 graus é 1. Se vale para esse triângulo, vale para qualquer semelhante a ele. Vale para qualquer outro triângulo que tenha 45, qualquer triângulo retângulo que tenha 45 graus como ângulo agudo. Vamos agora para o terceiro passo. Aqui, ó, conferindo com a tabela, ó. Tangente de 45 graus é 1. Vamos para o terceiro passo, gente. O terceiro passo vai ser determinar o valor do seno. Como que eu determino o valor do seno de 45 graus? Vou anotar aqui, ó. Seno de 45 graus vai ser igual, 45 graus está aqui, cateto oposto ao 45 graus dividido pela hipotenusa. Então, vai ser L dividido por L raiz de 2. Posso simplificar esse L com esse L, vai virar 1 e 1. Então, eu vou ter 1 sobre raiz de 2. Racionalizando isso daqui, eu vou ter que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Conforme está aqui na tabela, ó. Seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2. E o último passo, né? Vamos separar aqui, vai ficar apertadinho, mas vai dar certo. O quarto passo é descobrir o valor do... Opa, caneta vermelha não, caneta azul. Cosseno de 45 graus, gente. O cosseno de 45 graus está aqui. É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas ele é L, igual era aqui. Ficou L sobre L raiz de 2. Vai dar a mesma conta que deu aqui quando a gente fez o seno de 45 graus. Então, o cosseno de 45 graus também vai dar
raiz de 2 sobre 2. Então, a gente já resolveu o caso do seno de 45 graus, do cosseno de 45 graus e da tangente de 45 graus. Eu já posso usar esses valores para resolver meus exercícios, tá? Vocês podem conferir também com uma calculadora, tá? Raiz de 2 sobre 2 dá 0,7. Conferem com aquela tabela trigonométrica do vídeo anterior. Vou deixar ele aqui, ó. Do vídeo anterior, naquela tabela trigonométrica, eu falo que o seno e o cosseno de 45 graus é aproximadamente 0,707. Divide aí na calculadora que vocês vão ver que dá exatamente esse valor. Beleza, gente? Mas a gente ainda não resolveu os casos do seno, cosseno e tangente de 30 graus e 60 graus. Para isso, eu vou usar uma outra figura diferente do quadrado. Vou fazer aqui na outra folhinha. Vamos lá? Tá aqui, gente. Exemplo 2. Use o triângulo equilátero abaixo para determinar seno, cosseno e tangente dos ângulos de 30 e 60 graus. Professor, por que usar um triângulo equilátero? Gente, coisas interessantes que eu sei sobre o triângulo equilátero. Ele tem 3 lados iguais, aqui mede L, aqui mede L e o AC aqui também mede L. E eu sei também que os 3 ângulos dele são de 60 graus, os ângulos internos. Aqui tem 60, aqui tem 60 e aqui tem também 60. O que eu vou fazer? Eu vou traçar a altura desse triângulo equilátero. Quando eu traço a altura dele, automaticamente eu tenho um ângulo de 90 graus aqui. Lembrando, hein? Trigonometria no triângulo retângulo. Não é trigonometria no triângulo equilátero. Então, a gente só pode usar aquelas regras do vídeo 1 em triângulos retângulos. Tá bom, gente? Mas quando eu faço a altura, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó. E além de eu ter um triângulo retângulo, esse ângulo que é de 60 graus, dividido ao meio, ele acaba virando um ângulo de 30 graus. Ou seja, nesse triângulo BMC, é um triângulo retângulo onde eu tenho uma medida de L, que é a hipotenusa, um cateto medindo L sobre 2, porque essa altura divide esse lado ao meio, tá? Era tudo L, aqui ficou L sobre 2. Se eu descobrir a medida dessa altura aqui, o valor dela, né, a medida dela, eu consigo fazer as razões trigonométricas e descobrir o valor do seno, do cosseno e da tangente. Então, nosso primeiro passo vai ser o seguinte. Vamos descobrir a medida da altura BM do triângulo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos ao teorema de Pitágoras, tá? Vou colocar aqui a altura, H. H vai ser essa altura aqui. O H é um cateto e o L sobre 2 é outro cateto. A hipotenusa é L. Então, vai ficar teorema de Pitágoras, hein, gente? L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Isso daqui vai ficar L ao quadrado igual a H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Como eu quero descobrir o valor de H em função de L, eu vou passar essa fração para o lado esquerdo. Na verdade, eu vou escrever assim, ó, H ao quadrado igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Tá bom, gente? Com isso, eu vou ter H ao quadrado. Resolvendo essa fração aqui, 4L ao quadrado menos L ao quadrado vai dar 3L ao quadrado sobre 4. Agora, basta eu passar essa potência aqui para o outro lado, vai ficar H igual raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4. Resolvendo isso daqui, eu vou ter L raiz quadrada de 3 sobre 2. Essa é a medida dessa altura do triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 2, né? É a altura em função do lado. Gente, tá.
Com essa medida agora, olhando só para esse triângulo que está achurado aqui, ó, esse que está sombreado, né, eu tenho a hipotenusa e a medida dos catetos. Então, eu consigo ir para o segundo passo, que é determinar os valores de seno, cosseno e tangente. Vamos fazer primeiro do 30 graus? Vamos fazer do 30 graus primeiro. Então vamos lá, eu vou ter que fazer na outra folha, hein, gente? Ficou apertado aqui, hein? Vamos determinar primeiro o seno de 30 graus. Como que eu calculo o seno de 30 graus? Tá, vou anotar aqui, ó. Seno de 30 graus. O seno de 30 graus é o cateto oposto ao 30 graus dividido pela hipotenusa. 30 graus está aqui. Quem é o cateto oposto a ele? Esse de baixo aqui, ó. L sobre 2. Cateto oposto vai ser L sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é L. Tá bom, gente? Quanto que vai dar isso daqui? Eu vou simplificar o L, ó. Vai virar 1 e 1. Isso daqui vai ficar meio dividido por 1. Então, essa conta vai dar meio. Então, seno de 30 graus dá meio, 0,5. Vamos ver? Lá na nossa tabelinha. Seno de 30 graus dá meio. Olha, mais um resolvido aqui, gente. Não precisou gravar nada. Vamos para o próximo. Vamos continuar nesse segundo passo, né? Que eu botei tudo num passo só. Vamos fazer o cosseno agora de 30 graus. Vou fazer aqui na outra folhinha, hein, gente? Cosseno de 30 graus. O cosseno de 30 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos lá ver quem é o cateto adjacente, hein? Tá aqui, hein? O cateto adjacente ao 30 graus é o L raiz de 3 sobre 2 e a hipotenusa é L. Então vai ficar L raiz de 3 sobre 2 dividido pela hipotenusa, que é L. Aí eu simplifico o L com o L. Vai ficar raiz de 3 sobre 2. Vamos conferir lá no início de tudo. Volta a primeira folhinha, volta a segunda folhinha. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Está aqui, ó. Volta as folhinhas para lá, André. Vamos continuar. E o próximo passo é calcular a tangente de 30 graus. Qual que é a tangente de 30 graus, André? A tangente de 30 graus é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Vamos lá no triângulo para a gente ver. O cateto oposto ao 30 graus é L sobre 2 e o cateto adjacente é L raiz de 3 sobre 2. Então vamos colocar aqui L sobre 2 dividido pelo L raiz de 3 sobre 2, tá? Vou simplificar. Não vou simplificar ainda não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a regrinha da fração, né? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2 sobre L raiz de 3. Vou simplificar o L com L, o 2 com 2, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. O que eu vou ter? Que a tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. Que racionalizado vai ficar raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Será que naquela tabela decoreba que eles me passam, costumam me passar, o professor André costuma me passar uma tabela decoreba, e eu fico muito chateado porque eu não sei de onde saíram aqueles valores, né? Aí agora o professor André está mostrando de onde saíram os valores, hein, gente? Nada de decoreba. Decoreba para quê? Vamos aprender da onde vêm as coisas, né? E agora a gente vai para o último passo. O último passo né? Eu tinha parado o segundo passo, terceiro passo. Determinar seno, cosseno e tangente
de 60 graus. Vamos lá fazer isso? Seno, cosseno e tangente de 60 graus. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou começar aqui pelo cosseno. Cosseno de 60 graus, porque ele é menorzinho, gente. Aí vai caber aqui. Cosseno de 60 graus. Vamos lá, cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus está aqui. O cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Gente, o cateto adjacente está aqui. L sobre 2. A hipotenusa está aqui. L. Né? Vai dar a mesma coisa que deu aqui, ó. L sobre 2 dividido por L. Mesma coisa que deu no seno de 30 graus, vai dar no cosseno de 60 graus. Então, nem vou fazer essa conta aqui, tá, gente? Isso vai dar meio. Isso vai dar meio. Tá? Pra gente não perder muito tempo. Agora, vamos fazer o seno de 60 graus. O seno de 60 graus, vamos lá pegar o triângulo, hein? Seno de 60 graus vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa. L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Mas a gente já fez isso aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2 dividido por L. Então, isso vai dar raiz de 3 sobre 2. Não precisa fazer tudo de novo. Olha que coisa interessante, gente. O cosseno de 30, ele é igual ao seno de 60. E o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. Isso é uma regrinha, tá? O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Tá bom, gente? Vão se tratando em ângulos de entre 0 e 90 graus, tá? Que é o que a gente está estudando. Trigonometria no triângulo retângulo. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Isso não é uma prova, mas já dá para fazer uma conjectura. Falta fazer a tangente, né, gente? Tangente de 60 graus. Como é que vai ser a tangente de 60 graus? A tangente de 60 graus vai ser, o 60 está aqui, vai ser cateto oposto, deixa eu anotar aqui que eu esqueci, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto dos 60 graus é esse, sobre a hipotenusa. L raiz de 3 sobre 2 dividido. Que sobre hipotenusa, André? Meu Deus! Nossa, gente, deixa eu corrigir. Tangente de 60 graus é cateto oposto sobre cateto adjacente, André. Onde você estava com a cabeça para falar aquilo? De novo, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, vai ser L sobre 2 aqui. L sobre 2. Tangente de 60 graus vai ser L raiz de 3 sobre 2 multiplicado por 2 sobre L. Simplifica o L com L, o 2 com 2. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Com isso, nós resolvemos todos aqueles casos que estavam na tabelinha. Aqui, ó, raiz de 3, então a tangente de 60 graus, eu acabei de achar. O cosseno de 30 deu raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 deu raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 deu meio, o cosseno de 60 também deu meio. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. A gente descobriu todas as razões trigonométricas sem decoreba. Sem decoreba. Ainda vou anotar aqui, ó. O seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complementar. Isso para ângulos entre 0 e 90 graus. Tá bom, gente? Ainda tem outra coisa, hein? A tangente de um ângulo, ó, a tangente de 60 graus, deu raiz de 3. A tangente de 30 deu 1 sobre raiz de 3. A tangente de um ângulo é igual ao inverso da tangente do seu complementar. Anoto isso aqui ou deixo para a próxima aula, para aprofundar mais? Vamos deixar para a próxima aula. Beleza, gente? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, que essa tabela não precisa ser decorada. Eu vou dar ela para vocês, né? Eu vou deixar vocês usarem à vontade. Mas os valores não vêm de uma magia. Eles vêm de cálculo matemático, de lógica matemática, da demonstração. Tá bom? Usem e abusem dessas razões trigonométricas para resolver os exercícios com ângulos notáveis. Beleza, galera?
No mais, se gostou, dá um like e tchau, tchau, hein? Um abraço e um beijo para vocês. Tchau.